Hoje eu quero falar sobre a lei da percepção. Repita comigo: a lei da percepção. Vocês me dão licença? Eu não gosto disso não. Esse negócio esquentou demais aqui. Lá fora está frio, mas aqui não. Só um minutinho. Ficou quente. Isso. Eu não sou dos mais calorentos não, mas estava meio demais aqui. Estava meio muito. Ainda vou me movimentar. E daqui um pouquinho eu estou molhando a minha camisa, transpirando. Eu quero falar sobre a lei da percepção. Terça-feira eu falei sobre a lei do reconhecimento. Hoje eu quero falar sobre a lei da percepção. Como assim, bispo? Deus responde todas nossas orações. Quantos podem dizer amém? Nenhuma delas fica sem resposta. Agora, qual a metodologia, qual a maneira que Deus trabalha para responder orações? Qual? Nós pensamos que quando oramos, o Senhor age sempre fora de nós, age nas circunstâncias, nos milagres, do ambiente, e não é assim, não é assim. Normalmente Deus, primeiro, é uma regra, Deus responde todas nossas orações. Agora, temos percepção para perceber o agir de Deus, temos percepção para perceber os sinais de Deus, temos percepção para ver o que é que está acontecendo e que ali está a poderosa mão de Deus, ou não? Então, é muito importante em nossa caminhada espiritual ou espiritualizada, a gente desenvolver uma capacidade de percepção. Eu fui olhar essa semana, fui olhar a Bíblia por este prisma, por esta ótica, e eu fiquei impressionado. A maior dádiva de Deus com os homens que fizeram história na Bíblia foi que aqueles homens desenvolveram uma percepção espiritual gigante, fora do normal, algo muito acima da média. Enquanto outros contemporâneos viam apenas o plano material, eles viam um plano espiritual. Tudo na sua vida tem dois planos: tem um plano humano, tem um plano material, tem um plano da circunstancial, mas por trás ou por sobre isso existe um plano espiritual, e é isso que nós vamos afinar nossos olhos e nossos ouvidos para percebermos. Nós vamos afinar nossos olhos e nossos ouvidos. Você está andando com Deus para você se treinar a ver a mão do Senhor, para ver o agir de Deus, para ver a resposta à oração. Sabe, eu percebi uma coisa, parece que Deus me deu esse discernimento muito jovem. E as pessoas muitas vezes falavam: como é que você sabe que Deus falou com você? Olha, percepção. Talvez outra pessoa não teria chegado à mesma conclusão que eu cheguei, mas foi uma percepção. E não era uma voz estridente, audível. Às vezes era um suave sussurro, às vezes era uma suave percepção, convicção, desejo, mas eu podia perceber que aquilo estava além da linha do mundo físico natural. Deixa eu começar mostrando para vocês algumas coisas. Nós vamos hoje para Gênesis 18, 1. Gênesis 18, 1. Veja, nosso pai, Abraão, pai da fé. Fala comigo: Abraão, pai da fé.
que foi que Abraão tinha demais, que ele se tornou o pai da fé? Ele entregou o filho, né, e Deus pediu o filho dele em sacrifício, ele entregou, e ele estava disposto a sacrificá-lo, e o Senhor tira Isaque, o garoto, e põe um cordeiro. Então ali, Abraão ganhou um crédito espiritual. Não só isso, olha esse episódio na vida de Abraão. Perceba, apareceu o Senhor nos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda do maior calor do dia. Ele quem? Abraão. 2, levantou ele, apareceu o Senhor. Como que Deus apareceu? Qual a maneira? Teve um vulto, teve como Moisés, uma chama, numa árvore. Teve o quê? Como é que Deus apareceu? Olha isso. Levantou ele os olhos, Abraão, e olhou e viu 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se achei mercê na tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga um pouco de água, lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Trarei também um bocado de pão, refaça as vossas forças, visto que chegastes até o seu servo, depois seguireis avante. Responderam: como dissestes, faremos. Só um minutinho, deixa eu fazer um break, agora eu preciso de voltar, só um minutinho. Quem garantiu que aqueles homens eram espirituais, eram anjos? Em nenhum momento a gente percebe isso, nem o texto fala que eram homens, pessoas. Eu me pergunto, eu no lugar de Abraão faria isso? Acho que não. Por quê? Ele morava sozinho, ele tinha uma tenda, né, meio distante. Tudo bem, ele tinha uma tribuzinho, mas eles eram meio que indefesos. Eles eram vulneráveis, não tinham muros, não tinham exércitos, né? Não tinham proteção. Então, como é que Abraão concluiu que aqueles 3 homens eram enviados de Deus? Qualquer pessoa no lugar de Abraão teria falado: pois não, senhor, tudo bem, boa tarde, o senhor precisa de alguma coisa? Posso ser útil? Abraão não falou isso. Abraão percebeu que aqueles homens eram enviados de Deus. Agora, como? Por quê? Por quê? Que sinais tinham eles? A Bíblia fala que eles eram homens, eles lavavam os pés, comiam pão, vestiam roupas, não tinham nenhum sinal de qualquer espiritualização ou espiritualidade no semblante daqueles homens. Diga comigo: percepção. Mais forte: percepção está dentro e não fora. A percepção de Abraão não estava lá fora, estava dentro dele. Estava dentro dele. Abraão estava esperando a visita do Senhor. Abraão estava com uma alta expectativa, porque ele precisava de respostas. Ele estava orando, ele estava intercedendo. Tinha acontecido o episódio de Sodoma e Gomorra, onde ele libertou seu sobrinho Ló. Tinha série de situações, e ele estava lá orando. Deixa eu te falar uma coisa: levanta a tua expectativa. Quando você levantar a tua expectativa, quando você começar a orar, Deus vai te dar percepção, e a resposta virá lá fora. E ela não virá necessariamente espiritualizada. Ela virá através de um amigo, ela virá através de um casal que você conheceu, ela virá através de uma porta que abriu na empresa, ela virá através de uma circunstância completamente humana, que qualquer um diria que aquilo foi sorte. Eu e você dizemos: foi Deus. Nós dizemos: foi Deus. Outros diriam: foi sorte, foi circunstância. Nós não, porque a lei da percepção.
A lei, anota essa palavra, você vai precisar de meditar nisso depois. Você vai lembrar o que foi que mesmo que o bispo falou. Anote um pouquinho, pega seu iPad, pega seu celular aí no Notas, vai lá, né? A lei da percepção. Nós somos um povo chamado por Deus para desenvolver a nossa percepção, a capacidade de reconhecer que Deus está naquela situação. Ou às vezes, não só Deus, mas às vezes as maldições também estão. Quando é Deus, nós nos abrimos. Quando são as maldições, nós nos fechamos. Então, se nós não tivermos a lei da percepção, nós não sabemos nem nos abrirmos e nem sabemos também como nos fecharmos. Obrigado, amigo, fique com Deus. Não gostei da sua energia, vamos falar assim. Essa é uma linguagem bem natural usada lá fora hoje. Não gostei da energia, não gostei desse. Não gostei. Estou fora, tchau, obrigado. Esse ambiente não é meu ambiente. Isso aqui está carregado. Essa proposta não é a minha proposta. Não quero isso. Não vou estar perto, porque se eu estiver perto, há uma transmissão e eu não quero essa transmissão para a minha vida. Tchau, fique com Deus. Eu não quero morte, eu não quero violência, eu não quero dor, eu não quero tragédia, eu não quero nada. Eu quero a bênção de Deus, e porque eu quero a bênção de Deus, eu vou escolher pela minha percepção aonde eu vou estar, o ambiente que eu vou compartilhar, não é? Como eu vou construir a minha história. Amém? Versículo 6. Versículo 6. Aqui Abraão leva-os, aqui nasce, preste atenção, olha o poder da percepção. Porque Abraão foi lá, trouxe-os para sua casa. Nenhuma vez Abraão perguntou: vocês são anjos? Vocês são homens? Posso pegar um pouquinho? Dá um abraço aqui, deixa eu ver como é que está, né? Deixa eu ver quem é você. Até porque pelo abraço você sente a materialidade da pessoa, daquele ser, né? Não, ele não fez isso. Ele trouxe-os para dentro da sua casa. Eles fizeram pão, eles comeram com Abraão, eles refrescaram com Abraão, eles compartilharam com Abraão, e depois foram embora. E antes de sair, eles dão uma palavra para o filho de Sara, esposa de Abraão, que eles não tinham tido até então. Dali nasceu Isaac. Ali nasceu o milagre. Então, repita só uma frase. Diga: percepção gera milagres. Se ele não tivesse reconhecido neles anjos, se ele não tivesse feito todo esse gesto em que mostrou, em que deu a ele, Isaac não tinha nascido. Eles tinham passado direto. Provavelmente nem entravam na casa de Abraão e iam embora. Percepção. Abraão insistiu e viu que eles não, né? Assim, eles tinham uma missão. Eles estavam direcionados a um foco. Olha isso. Olha a força, a importância de nós termos percepção das pessoas. Eu tenho aqui 7 itens de percepção, lá na frente. A importância de percebermos 7 coisas. Mais uma coisa importante, mais um momento importante. Ló, o sobrinho de Abraão. Por que Ló, sobrinho de Abraão, criado na casa do pai, filho adotivo do tio, filho adotivo, por que ele foi para Sodoma? Por quê? Não teve percepção. Então fale comigo: não teve percepção. Enquanto o tio tinha uma percepção aguçadíssima, sobrinho se deixou levar apenas pelos sentidos naturais. Sodoma é uma cidade legal, não é? Tem muita festa, muitos jantares, tem, não é, uma badalação, não é? Gomorra
tem, né, isso, dá para fazer muito negócio, ganhar dinheiro. Então, Abraão queria andar segundo a percepção espiritual, ele queria andar segundo o plano de Deus. Ló até que aceitava isso, mas ele meio que sobrestava. Tinha algo mais importante. O que era? Era a percepção natural. Ele falou, mas não é tão ruim assim, né? Não, mas também não é tudo isso. Não, vocês também estão exagerando, né? Olha comigo, projeta para mim, segundo livro de Pedro 2, 6, 7. 2, 6 e 7. Segundo Pedro, carta, isso. Volta 5. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e 7 pessoas, quando fez vir sobre eles o dilúvio, sobre o mundo de quem? De quem? Mais forte. De quem? O dilúvio não veio sobre todos, veio sobre o mundo dos ímpios. Muita gente tem falado comigo, eu tenho feito podcast toda quarta-feira, de assuntos pesados. Já é a 2ª temporada, e todos eles estão no YouTube. Vai lá olhar, os temas são os mais, né, a morte, como é que é a questão da morte, da consciência do lado de lá, né, é um podcast inteiro. Falei isso também sobre escravidão, sobre o mistério chamado mulher, e tem dado muita visualização. Ao vivo bate mais de 10 mil, depois de uma semana, 10 dias, chega a dar 80 mil pessoas estão indo lá olhar aquilo. Então, dá uma olhadinha, olha, e eu vou fazer uma agora sobre a vinda de Jesus, e a tribulação, e o anticristo. Muita gente tem me perguntado. Então, quero te dizer uma coisa, a Bíblia toda sempre teve, Deus, chega um momento em que a justiça desce do céu. Salmo 86, a justiça não brota da terra, quem brota da terra é a verdade, a justiça é de Deus. O que significa isso? Significa que uma hora vai ter acerto de conta. Por mais absurdo que seja, mas o pessoal ali não vai lá fazer nada, mas vão fechar o olho, mas vão passar um paninho. Esquece, justiça não é do homem, justiça vem de onde? Do céu. Por isso que o mal nunca venceu o bem, porque a justiça não é um parâmetro humano, ela está entre nós, ela é a base de uma sociedade forte. Sem justiça íntegra, completa, não tem uma sociedade forte. Mas a justiça não é um atributo humano apenas, ela é um atributo que desce dos céus. Olha que coisa importante, pode mudar governante, pode mudar governador, pode mudar presidente, pode mudar partido, muda qualquer coisa, mas a justiça vai estar estabelecida um dia, porque ela é celestial, ela vem do céu, e a verdade brota da terra, ou seja, mais cedo ou mais tarde a verdade vai ser exposta, ela vai aparecer. A mentira não pode estabelecer neste sistema, neste planeta, porque aqui tem um rei que governa acima dos homens, o Senhor dos exércitos. Então aqui fala que o dilúvio sobre os ímpios, e eu mostro isso na nossa teoria, né, na nossa visão escatológica, eu mostro que sempre teve julgamento, ou expiação, e isso sempre pegava os ímpios. Os justos sempre foram protegidos, desde Israel no Egito, que foi protegido, sempre teve uma história de Deus guardá-los, protegê-los. Próximo versículo, vamos lá, o 6. E reduzindo as cidades de Sodoma e Gomorra a cinzas, ordenou-as à ruína completa, tendo posto como exemplo a tanto quantos venham viver impiamente. Próximo. E livrou, o que eu quero chegar? Deus julgou Sodoma e Gomorra, mas livrou Ló.
Como que Deus chama Ló? Hã? O justo. O justo. Ele não tinha percepção, ele não tinha a lei da percepção, mas ele foi considerado justo. Afligido, a outra tradução diz que afligia, que sofria pelo procedimento inconveniente ou libertino daqueles contemporâneos insubordinados. Olha como que coisa. Ló, quando chegam os anjos, Ló estava sentado na porta da cidade. Ló, ele era considerado um homem justo. Agora, como que um homem justo vai parar em Sodoma e Gomorra? Me explica. Porque ele não tinha percepção. Ele não percebeu o coração da mulher dele. Agora vai um outro princípio. O primeiro princípio que eu te dei é: percepção gera milagres. Fala, percepção gera milagres. Olha, os anjos reconhecendo, foram percebidos como anjos. Pouquíssimas pessoas fariam aquilo. Abraão teve uma visão extraordinária, um dom espiritual de ver que eles eram enviados de Deus. A palavra anjo só quer dizer enviado de Deus. Muita gente já foi anjo para mim, não é bem? Para nós. Uma pessoa que chega e traz uma palavra, na hora que você está angustiado, sofrendo, que você está sem saber o que falar, você é um anjo. Aquela pessoa foi um anjo que entrou na sua vida. Foi um anjo. Pedro fala: abra a tua casa e receba, falando sobre hospedagem. Como é que chama isso? Hospedagem? Não, hospedagem é hospitalidade, obrigado. Hospitalidade, isso. Hospedagem é quando se paga, né? Falando sobre a hospitalidade, que hoje tem hotel, hoje tem Airbnb, hoje tem tudo, né? Para facilitar, mas naquela época não tinha. Então, Pedro falou: hospedem os irmãos, não qualquer um, irmãos. Ele falou, porque muitos, sem perceber, hospedaram anjos. Eles não hospedaram anjos, eles hospedaram homens. Mas Pedro falou: não, percepção. Para qualquer um eles são homens, para nós eles são anjos. Porque a palavra anjo quer dizer enviado. Quando Deus envia alguém para você, apareceu um anjo. Às vezes na hora que você está mais angustiado, às vezes na hora que você está perdido, às vezes na hora que você está com conflito, às vezes na hora que você fala: eu não tenho solução, eu não consigo enxergar nada, eu não tenho capacidade de ver nada. Aí vem um anjo, uma pessoa, fala: filho, vem cá, faça isso, vem, me dá a mão, eu vou te guiar. E ele te guia para fora da tempestade e te coloca num lugar firme. E te apresenta Jesus como Senhor e Salvador, ou te ajuda, ou te mentoriza, ou te dá uma direção que simplesmente muda a tua história. Um anjo? Um enviado? A palavra é anjo, enviado. Então, Ló, ele era justo. Só um minutinho, olha que coisa bombástica que eu vou falar. Justo. Mas ele não tinha a lei da percepção. Escuta, ele não percebeu o coração da mulher dele. Dormindo com ela, casado com ela, ela não era da tribo de Abraão, ela era cananeia. Ele apaixonou por uma menina daquelas cidades. Ela, por ser cananeia, ela estava naturalizada com aquele ambiente ruim. Ele não. Ele sofria, ela estava, para ela tudo era normal, para ela estava tudo bem, para ela estava tudo tranquilo. Ele não, a alma dele estava aflita. Ele dizia: está errado esse pessoal viver do jeito que eles estão vivendo, está errado essa orgia, está errado essa confusão, está errado, não está certo. Ele dizia: Deus, está errado. Agora, só uma pergunta: por que ele justo? Porque ele, percebendo que estava errado, ele não agiu. Por que ele não foi embora? Porque ele ficou lá. Segundo princípio, diga comigo: percepções evitam tragédias.
E aí eu comecei a olhar na Bíblia. Vou falar aqui alguns textos, tá? Para vocês, pastores que são entendidos, muito entendidos na Bíblia. Davi, qual a maior tragédia na vida de Davi? A maior, qual foi? Maior tragédia. Rei Davi que nunca perdeu uma batalha, mas ele teve algumas tragédias. A maior tragédia da vida de Davi, qual foi? Perdeu o filho mais velho, Absalão, que tornou rebelde, fez uma rebelião contra o pai, né? Que tomou o reino por 2 semanas, parece 3 semanas, né? Absalão, a história de Absalão, o filho mais velho de Davi, foi uma tragédia. Como? Sabe como começou a tragédia de Absalão? Falta de percepção de Davi. Davi tinha no seu conselho real um homem muito esperto, muito astuto. Era um ministro de estado dele, chamado Aitofel. E este homem tinha uma cabeça, tinha uma visão política. Este Aitofel era avô de Betseba, a quem Davi tomou por esposa e matou entre aspas, né? Permitiu que o marido dela morresse na guerra, exposto propositalmente por Joabe. Um pecado horrível, ela concebe dele, tal. Só para aliviar um pouco a barra de Davi, pastores e bispos, a lei diz que se alguém adulterar tinha que morrer. Davi adulterou com Betseba e não morreu. E Deus nunca quebrou a sua palavra. E isso me encucou muito. Sabe o que aconteceu? Um homem que casasse no primeiro ano não podia ir para a guerra. Ele se casasse, ele não podia ir para a guerra. Não podia, proibido. No primeiro ano do casamento você não pode ir para a guerra. Porque a esposa vai ficar grávida e vai dar à luz um neném e não vai ter pai. Olha que sabedoria. E Urias casou com Betseba naquele ano, recente, não era um casamento muito longo. E tinha várias guerras, e Urias era general. Aí, o que ele fez? Urias casou e não consumou o casamento com Betseba. Ele nunca dormiu com ela. Em outras palavras, ele não casou com Betseba, só no papel. Por isso que quando ele voltou, e Davi mandou ele entrar na casa dele, para camuflar o fato, vocês lembram? Volta aí, voltou da guerra, dorme com a sua mulher. Ele nunca tinha dormido com ela. Eu não posso dormir com ela, porque se ela ficar grávida, eu não. Aí ela ficou grávida de Davi. Davi queria cobrir esse episódio. O que faltou para Davi, para perder Absalão? Quem montou o complô de Absalão foi Aitofel, porque ele ficou muito magoado do rei ter usado a neta dele e matado o genro dele que ele gostava, matado entre aspas com a espada dos filisteus. Morreu na batalha, mas Davi que montou isso aí, né? Aquela coisinha engendrada, né? Então, Aitofel nunca perdoou Davi. Agora, só uma pergunta: como é que tu fica com o teu conselheiro, reúne toda semana, olha na cara dele, no olho dele, e não tem percepção que esse homem está ferido com você, magoado? Como é que você reúne e não percebe que este homem está até aqui entalado? Atitudes falam mais que palavras. Escuta meu podcast todo dia, Provérbios. Eu já estou no capítulo 14, terminando no 14. Meu Deus, eu fiz uma série, e Provérbios é forte nisso. Todo podcast, não, perdão, meus vídeos diários. E eu falo, meu Deus, como é forte, como é forte, como é forte. E lá diz: palavras são penas ao vento, atitudes são propósitos escondidos. Tá tudo, meu Deus, eu fico doido com aqueles provérbios lá. Eu tenho orado, me ajuda a ler comportamentos, me ajuda a ler atitudes. Eu não quero ouvir palavras não quer dizer nada. Palavra você maqueia, palavra você, né, o reino das palavras para os homens é nada. Agora, atitude, comportamento, mas nem todo mundo sabe ler comportamento. Nós fomos treinados a ter o benefício da dúvida, ouvir
e acreditar. Ao invés de falar, ei, peraí, deixa eu ver a atitude, deixa eu ver, não, peraí, isso não bate. Palavras são vento, atitudes revelam propósitos. Então Davi não conseguiu ler, ele não teve a lei da percepção com Aitofel, e aí Aitofel enfermou o filho de Davi mais velho, enfermou e plantou no coração dele um plano, junto com Joabe, e a história é longa, muito longa. Então a pergunta é, por quê? Por que ele não conseguiu ler? Ele teria evitado uma tragédia, a mais dura da sua vida, se ele tão somente falasse, percebesse Aitofel e conseguisse tirar do coração daquele homem aquela mágoa, aquela raiva, aquilo que estava enfermando a vida dele. A Bíblia é cheia deste conceito, deste princípio, percepção, percepção, percepção. Só para meio que fechar, nosso horário está avançado, reconheça, perceba, primeiro, perceba o que você quer da vida, tenha percepção do que você quer, o que você está buscando na sua vida, qual o alvo, estou falando até natural, empresa, cargo, o que você quer, posso. Segundo, quem tem o que você quer, quem possui, isso são leis de percepções, quem tem o que você possui, reconheça e persiga isso, porque eu percebi não quer dizer que eu vou alcançar, não. Às vezes eu percebi, quanto mais cedo você descobrir suas percepções, melhor será, mais tempo você terá para perseguir, para construir relacionamentos, pontes, e para buscar aquilo que você quer. Segundo, ou terceiro, reconheça ou perceba as estações da sua vida, não precisa precipitá-las, mas pelo menos antevê-las. Reconheça as estações da sua vida, a vida é feita de estações, há um tempo para cada propósito. Propósitos, tem um propósito estabelecido por Deus, geral, mas a nossa vida é construída de propósitos, de cada, eu vou ter o nosso primeiro filho, depois nós vamos ter o segundo filho, depois, agora nós vamos dar mais um passo no trabalho, a vida é feita de propósitos, reconheça isso, importantíssimo, anteveja a próxima estação que vai estar chegando, prepare-se, não permita que ela te pegue de maneira despreparada. Reconheça os locais que energizam você, que te dá força. Reconheça, perceba e reconheça quais são os locais que você diz, eu não abro mão. E reconheça também os locais que roubam você, que faz você uma pessoa triste, faz você uma pessoa deprimida, faz você uma pessoa para baixo. Reconheça aquilo que te levanta, reconheça aquilo que te abate, e prepare-se, reconhecimento dos locais, importantíssimo, locais que te dão força emocional, locais que ajudam, que mentorizam você, locais que faz você gostar de você mesmo, de gostar da sua autoestima, de levantar você, e locais também que te prostram, que te destroem. Reconheça filmes, tem gente que está depressivo, tomando remédio, e fica a noite inteira na frente do Netflix, vendo sangue e vampiro. O que você acha? E depois quer ir para o médico, quer falar com o médico, porque tem alguma coisa errada, eu estou com doença, doutor. Tá mesmo, a sua doença chama sentar na frente da televisão, não dormir, tem que tomar remédio para dormir, fica o dia inteiro na frente da televisão com refrigerante e sandubão, comendo sanduba, refrigerante, à noite não tem sono, claro que não tem sono, dormiu à tarde, dormiu, enfim, uma bagunça, levanta a tua mão e diga, em nome de Jesus, põe a mãozinha nos olhos e diga, abra meus olhos, me dê percepção, me ajude, Senhor, ler comportamentos, e não apenas acreditar em palavras. Ajuda-me.
a reconhecer os enviados de Deus, os locais, as estações da minha vida, a reconhecer, Senhor, tudo o que Tu criastes para mim, Teu plano e Teu projeto para a minha vida, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas. Tem pessoas que dizem assim: Deus não faz nada na minha vida, bispo, eu já fiz campanha, eu já orei. Não, Deus fez, Deus faz e Deus quer fazer. Provavelmente você não teve percepção para perceber que aquilo foi enviado de Deus para você. Provavelmente você se perdeu na confusão dos papéis e não discerniu o papel correto. Amém? Quantos querem que Deus abra os olhos do nosso Brasil? Não só nós aqui, do Brasil. Levanta a mão, Pai, abre os olhos dessa nação, todo o nosso povo, para ver, para ter percepção de atitudes, para não acreditar em palavras, em mentiras, para ser um país da verdade, porque a verdade liberta, a verdade cura, a verdade sara. Nosso país está sendo curado e sarado em nome de Jesus. Da percepção para o Brasil neste ano, especialmente em nome do Senhor. Amém. Amém?